Vereador Igor Ferreira, vamos falar então daquilo que, na nossa opinião, é a premissa, é o ministério, é o sacerdócio do vereador, que não é fazer zeladoria, que não é, por exemplo, participar dessa aberração jurídica aí chamada vem para a rua, fazer zeladoria, mandar para as redes sociais e ficar ali, né, mostrando que o vereador faz, o vereador tudo. Isso daí, inclusive, é uma pauta para uma próxima oportunidade, mas eu gostaria de falar, vereador, exatamente sobre a questão da fiscalização da prefeitura por parte do vereador. Eu vou aqui dar uma fatiada rapidamente naquilo que eu vou perguntar ao senhor, mas eu vou começar com a questão dos transportes, não é? O senhor está no segundo mandato, foi bem votado, né? Então é o segundo momento que o senhor está na Câmara, como vereador da cidade de São Vicente, e eu gostaria de falar sobre a questão dos transportes. Nós temos duas ações ajuizadas, uma em fevereiro do ano passado e outra em setembro do ano passado, respectivamente, contra a Otrantur e depois a sucessora, Sansetur, por conta de documentos que nós pedimos para o prefeito Caamado apresentar, e ele até hoje está chicaneando nos processos, não apresentou, deu aquela enrolada básica. Eu sei que não é, eu vou já dizer por que eu estou perguntando para o vereador e não para o prefeito. Mas a questão é o seguinte: quando nós ajuizamos essas duas ações, logicamente, naturalmente, foi por conta de irregularidades patentes que nós verificamos nos processos administrativos. Coisas inexplicáveis, números que não batiam, e principalmente altas cifras, subsídios e tudo mais. Eu vou me reportar, então, à sua gestão anterior, seu mandato anterior. Quando, lá no tempo da Otrantur, que estava em vigência, o contrato e tudo mais, o senhor se recorda de ter observado algo estranho, algo obscuro nessa relação entre a Prefeitura de São Vicente, Otrantur e mesmo Câmara de São Vicente? Ou seja, o senhor fez algum requerimento para pedir algum tipo de explicação, algum esclarecimento sobre o Otrantur? E depois, com relação à Sansetur, fizemos um novo pedido de esclarecimento, de exibição de documentos, porque ali é um contrato totalmente absurdo. Até o momento, foi em setembro do ano passado, até o momento a prefeitura não apresentou. E eu pergunto ao vereador nesse aspecto, se o vereador se recorda, se fez algum pedido de esclarecimento, ou tudo ali pareceu normal para os 15 vereadores da Câmara. Tá? Esse é um. Da mesma forma, o lixão do Jockey, que deu pano para manga, né? Teve aí, está tendo ainda um inquérito civil para investigar isso. Muitas pessoas falam uma coisa, vem aqui uma deputada e fala que está resolvido, que agora esse mês de junho o prefeito não vai mais jogar lixo lá e tal. Mas a questão, eu estou perguntando para o vereador o seguinte: por que essas coisas acontecem na cidade, lixão, irregularidades, obscuridades nos transportes, nos contratos, porque a Câmara fica omissa? Pelo menos é o que parece, vereador. E se eu estiver errado, quais foram os requerimentos que o vereador fez com relação a isso? Na verdade, em 2019, talvez na Câmara Municipal, eu não vou agora aqui lembrar aqui qual foi o mês, mas depois, se você quiser, eu te passo. Um dos vereadores que mais falou sobre a Otrantur foi esse vereador aqui que está nessa entrevista, justamente sobre a não entrega de parte do que realmente estava acordado no contrato. Tanto é que em 2020, ou 2021, quando o prefeito Caamado teve, na época da pandemia, e foi feito uma live para ele esclarecer toda a questão do seu mandato, do seu primeiro ano de governo, tal, eu fiz um questionamento sobre se ele estava confortável com o tratamento da Otrantur, sendo que ele tinha feito várias perguntas ao ex-prefeito e o serviço da Otrantur continuava o mesmo. E eu fiz vários questionamentos, vários requerimentos com relação à questão da Otrantur.
e logo após, alguns dias após essa fala com ele na live e tal, ele encerrou o contrato com a Ultrantur. Então, esse vereador, desde a época do anterior prefeito, vinha falando sobre essa questão da Ultrantur, do péssimo serviço prestado pela empresa, justamente não só pela condição que não estava sendo entregue, com alguns requerimentos. Naquela época, eu era o único vereador de oposição e os nossos requerimentos, por uma mágica do destino, eles não eram aprovados, até porque a outra administração tinha uma base maior, então, infelizmente, nossos requerimentos, Rui, não eram levados adiante, né? Não tinha sido levado adiante. E eu fazia, através das minhas redes sociais, alguma forma de comunicação com as pessoas que me seguiam. Com relação à nova empresa Sou São Vicente, no início, todo início de transformação, de mudança, gera desconforto e gera problemas até mesmo com relação a algumas linhas. Eu vou ser bem sincero, e aí é uma opinião pessoal, estou à disposição para entender a discordância, mas eu entendo que, comparado ao que nós tínhamos, hoje há um avanço bem melhor. Tanto é que eu tive participação nesse processo agora recentemente, onde, através da nossa indicação, conversando com a secretária Michele, iniciou um processo de um quarteirão da saúde, uma estrutura da saúde, equipamentos novos de estrutura importante para a cidade de São Vicente. Talvez o local, entendo eu, que lá atrás não seria o melhor local, mas já que está, é importante cumprir contratos, né? A gente fala em cumprir contratos, é importante. Ainda mais quando nós temos a cidade de São Vicente com dificuldade nessa questão de trazer empresários para investir na cidade de São Vicente. Então, entendo que tem que se cumprir os contratos. E eu fiz ali uma fala importante sobre a dificuldade de acesso ao novo hospital e as estruturas de especialidades que tem ali em volta. Foi um avanço, iniciamos. E agora, é claro que o transporte público sempre vai ser questionado e esse vereador que está à disposição para lutar. Com relação a... Eu tive conhecimento, tenho conhecimento dessas informações sobre os contratos, tanto é que solicitamos para casa algumas informações referentes à Ultrantur, sobre essa informação, sobre contratos, número de ônibus, a quantidade que tem, e nós estamos aguardando, da Sou São Vicente, estamos aguardando aí a resposta da administração. É claro, só concluindo essa fala com relação ao transporte, entendo eu que você comentou a respeito do repasse da autorização da Câmara Municipal. Não é algo exclusivo de São Vicente. A cidade de São Paulo, a cidade de Santos, outras cidades da nossa região utilizam do artifício para não aumentar o número da passagem, tanto em vista que o número da passagem, se eu não estiver equivocado, você possa me corrigir, é o mesmo valor dos últimos anos, R$ 3,95. É o mesmo valor, não alterou, justamente porque a Câmara Municipal ajuda na compensação do aumento da passagem. Lembrando que o repasse, que é referente a esse valor, foi autorizado pela Câmara, e isso ajudou e muito no aumento da passagem do ônibus. Isso favorece, entendo eu que favorece. É um dinheiro que volta para a municipalidade, até porque são os impostos pagos pelos moradores. Agora, falando de transporte público como um todo, existe, no meu entendimento, algo que tem que ser melhorado sempre. Linhas que hoje não são atendidas em alguns bairros, condições de estrutura, principalmente para os ônibus da área continental, eu acho que é fundamental. Ampliar o número de ônibus, esse é um questionamento que eu fiz, numa indicação que eu fiz na Câmara Municipal, aumentar o número de ônibus, algumas linhas em alguns bairros que antigamente passava-se as lotações e hoje, infelizmente, não passa. É um problema porque existem as pessoas mais idosas que têm dificuldade de locomoção, e isso fez um questionamento que coube a esse vereador, né, em algumas sessões passadas. Agora, é claro que a gente precisa continuar cobrando, e a administração do prefeito Caio Amado precisa entregar algo que lá atrás, no momento da eleitoral, ele cobrou a administração anterior. Tanto só para reforçar a minha fala, em 2020, 2021, eu fiz essa pergunta ao próprio prefeito Caio Amado. Se você quiser, depois eu posso até fazer um TBT sobre esse questionamento, se ele seria omisso também
porque a empresa Outrantur permanecia na cidade e os problemas permaneciam, e logo a minha fala nessa questão, o prefeito Caio Amado trocou a empresa pela Sou São Vicente. Eu entendo que a minha participação na cobrança efetiva referente ao transporte público surgiu efeito. Vereador, eu vou fazer uma pergunta bem simples. O senhor ou alguém da sua assessoria examinou os contratos da Outrantur, ou principalmente os contratos da SOU? Vamos falar da mais recente, da Sansetur. Minha pergunta é nesse sentido porque são cifras milhões, milhões e milhões. Eu não estou falando do serviço prestado pela Sansetur, porque eu acredito que os moradores devem atestar isso, e tem atestado, tem falado e tem criticado. Eu estou falando do contrato. O senhor teve, por acaso, algum conhecimento, alguma curiosidade, talvez, em saber o teor do contrato da Prefeitura de São Vicente com a Sansetur? Rui, na verdade, as informações, elas são públicas, né? E tenho certeza que essas informações, qualquer pessoa que tiver interesse em solicitar a administração, ela pode ter. Se eu não me engano, o senhor já solicitou essas informações da Prefeitura, e a informação que eu tenho é que o senhor teve acesso a essas informações quando foi solicitado, não pela Prefeitura, mas talvez por uma ordem que o senhor conseguiu. Eu acho que é válido, se o senhor tem essa informação, é importante dividir com a gente, para que a gente possa continuar fazendo um trabalho assim que a gente faz na Câmara, de fiscalização e buscar se é que existe algum erro, se é que existe autofalho com relação ao contrato novo, que a gente possa expor. Vereador, a questão é a seguinte: então o senhor ignora os parâmetros do contrato da Sansetur. Não houve nenhuma. E o senhor também ignora que algum outro colega seu ou que a Câmara se preocupou em fazer essa fiscalização? Rui, jamais eu, como vereador da cidade de São Vicente, terei a responsabilidade de não fiscalizar qualquer tipo de prefeito e qualquer tipo de ilegalidade. Não sei de que forma você está colocando, se é que existe um contrato fraudulento, pelo que a informação ou algum tipo de obscuridade, que a Câmara Municipal, que a gente possa fazer esse papel de buscar um contrato e entender. Eu entendo, nesse primeiro momento, que o serviço prestado pela Outrantur está de acordo com o que está sendo feito. É claro que precisa melhorar? Claro que precisa melhorar. Todo serviço público, ele precisa de melhoria. Se tiver algum tipo de erro ou algum tipo de obscuridade, que a gente possa buscar e me coloca à disposição para isso.